Deus está aqui neste lugar, amém? Gostaria que você abrisse seu coração neste momento. O Senhor está aqui, gostaria de falar conosco. Você está orando aqui pela vida do irmão Thiago, que Deus venha usar ricamente a vida dele, que nós venhamos estar cheios da presença do Senhor. Se acabasse o culto agora, já seria uma maravilha. Nosso Senhor tem muitas coisas para fazer em nossa vida, e tem muito tempo de falar para nós. Eu peço, Senhor, Deus, que venha usar seu servo, que se preparou em oração, se preparou na leitura, durante essa semana. Obrigado, Deus, porque Tu arrancaste ele, meu Pai, das trevas, tirou ele, meu Pai, do mundo, para ser um mensageiro da Tua palavra, e hoje está aqui se cumprindo a Tua vontade, Jesus. A Tua vontade, Deus, é fazer isso com pessoas, verdadeiros adoradores, mensageiros da Tua palavra, mesmo pequeninos, menos falhos, o Senhor nos usa, Ele nos transforma. Senhor, venha abençoar seu servo, abençoa ricamente cada vida aqui, meu Pai, para nos estudar, em nome de Jesus. Levante sua mão assim ao céu, na direção do irmão Thiago, nos está orando neste momento. Senhor Deus, Pai, que o Senhor toma parte dessa palavra, Deus, que está aqui neste momento, e que muitas vezes, meu Pai, Deus, eu peço que o Senhor venha usar a vida dele, meu Pai. Enquanto ele tiver fôlego, enquanto ele tiver vida aqui nessa terra, usa a vida dele, meu Pai. Dê força para que ele venha vencer esse mundo junto conosco, que ele não venha se apegar a este mundo, mas que nós venhamos estar aqui de passagem, sim, vivendo bem na Tua presença, cheio das promessas do Senhor, mas sabemos que tudo passará, mas o amor do Senhor permanecerá para sempre, e que esse amor esteja sobre cada um, sobre cada vida aqui neste lugar, em nome de Jesus, a nossa oração pela vida dele, amém. Deus abençoe, irmão Thiago, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria estarmos aqui. Eu amo congregar com os irmãos. A cada domingo que se passa, nos encontrarmos para agradecer as bênçãos de Deus e compartilharmos da Tua palavra. Eu gosto quando a igreja se reúne, porque nós temos a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus Cristo, que é o mandamento do nosso Salvador. Porque todos aqui já têm aceitado Jesus Cristo, e já têm confessado Ele como o único Senhor e Salvador. Há algum tempo atrás, eu andava perdido, quem me conhece sabe, já dei meu testemunho, mas mesmo que eu não desse meu testemunho, muitas pessoas aqui dessa cidade já me viram em momentos de trevas, em que eu era prisioneiro das trevas, e Jesus Cristo me resgatou, Jesus Cristo me libertou, e estar aqui hoje, tendo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, é para mim mesmo um feito de grande milagre. Eu reconheço que é de grande milagre, porque só Jesus Cristo pode salvar, transformar e colocar esse desejo no coração de homem. Desde que Jesus me salvou, e eu sei o momento correto que Ele me salvou, e eu sei quando o Espírito de Deus me chamou e me resgatou da morte, e eu tenho voltado meu coração a Ele, e tenho exercitado e buscado aprender dele e praticar, porque o Evangelho é uma prática, né? A palavra de Deus fala: não sejamos só ouvintes, mas sejamos praticantes. É uma prática. Jesus nos chama de discípulos, né? Especificamente na ordem cronológica da obra de Deus para a redenção do mundo, primeiramente vieram os profetas, posteriormente veio logo Jesus Cristo, o próprio Mestre, e posteriormente os apóstolos, e hoje nós somos chamados discípulos. Discípulos são alunos, somos alunos de Jesus, estamos aqui para aprender. Erramos, sim, erramos muito, todo dia. Mas o importante é que estamos aqui para aprender e exercitar cada vez mais. E
Igual numa prova de escola, toda vez que você tira uma nota baixa ou reprova de ano, você tem que voltar e refazer, repraticar e exercitar de novo a mesma coisa, até que se torne apto. Nós pedimos que Deus nos torne aptos, porque de nós mesmos nós não podemos nos salvar. Eu digo que temos que praticar, sim, temos que nos exercitar e nos aprofundar no conhecimento de Jesus Cristo, mas é só Ele que pode nos salvar. Desde que fui salvo, meu compromisso é com o Evangelho de Jesus Cristo, meu compromisso é com a Palavra de Deus. E essa palavra que tem no meu coração. Então, hoje eu trouxe uma mensagem voltada para, mais uma vez, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Todos sabem, mas cada vez que lemos ou falamos, o Espírito de Deus nos fala de uma forma diferente. Espero que Deus possa falar da forma que cada um precisa hoje no coração de cada um. O Evangelho de Jesus Cristo é um chamado a um arrependimento, para uma transformação que só poderá ser realizada por Ele, com a finalidade de sermos novas criaturas, nascer de novo, para podermos entrar no reino de Deus. Em João 3,3 está escrito: aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo, desaprender tudo o que aprendemos segundo os padrões desse mundo. O apóstolo Paulo diz: não vos amoldeis aos padrões desse mundo, não vos conformeis com este mundo, porque o fim dele está programado. Sim, vivemos nesse mundo, necessitamos dos recursos que este mundo nos oferece para viver, mas Jesus Cristo diz aqui: para nascermos de novo é renovarmos a nossa consciência, desaprendermos tudo aquilo que o mundo tem nos ensinado, para aprendermos o que o próprio Mestre desceu do céu para nos ensinar. Em João 3,5 é uma conversa de Jesus com Nicodemos, e Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por este motivo, é muito importante que entendamos que a origem do pecado separou o homem de Deus pela desobediência, pela ambição de querer ser igual a Deus, assim como a serpente sugeriu. A serpente, Satanás, incorporou uma serpente, persuadiu Eva, mas ele não obrigou Eva a comer. Ele jogou uma ideia para Eva, seduziu Eva com palavras persuasivas, convenceu Eva no jardim. Hoje eu trouxe alguma coisa para falar, vou demonstrar aqui 2 pecados apenas nomeados. Um deles é a ganância. 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. E o outro é a ambição de poder. E Eclesiastes 8,9 diz: tudo isso vi, quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outro para sua própria infelicidade, em outras traduções, para sua própria desgraça. A ganância e a ambição de poder são pecados muito nocivos e dão origem a todos os outros. O pecado de Lúcifer foi querer ser maior que Deus, foi querer ser igual a Deus, foi querer poder, foi querer dominar, e este é um dos pecados que rodeia o coração humano, é da natureza do homem caído, querer dominar. Mas Jesus diz, em Marcos 10, 42 e 45, Jesus diz: entre vós não será assim. Então no mundo eles ensinam que você tem que dominar, que você tem que ter a qualquer custo, que você tem que passar por cima do outro. É uma competição. O mundo ensina a competir, Jesus Cristo nos ensina a servir. Em
Marcos 10, 42, 45, Jesus diz, entre vós não será assim, Jesus diz, mas Jesus, chamando-os a si, chamando os discípulos a si, disse-lhes, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Também o jovem, aqui falamos do que eu acabei de explicar, que todo mundo ensina que nós temos que dominar. E também o jovem rico, que guardava todos os mandamentos de Deus, mas desistiu de seguir a Cristo, quando foi a ele proposto abrir mão de tudo que ele tinha. O jovem rico, ele amava a Deus, ele guardava todos os mandamentos, ele falou, tudo isso faço desde moço, mas existia alguma coisa que ele amava mais do que a Deus, e era o seu dinheiro. É só um comentário, não tem nada comprovado sobre isso, mas eu penso que quando Jesus Cristo testou o jovem rico, ele não iria pedir para o jovem rico vender tudo que ele tinha e dar aos pobres. Foi só um teste para saber o que havia no coração deste jovem rico. Assim como ele pediu Isaac para Abraão, e Abraão, por fé, o entregou, e no momento o anjo o impediu, eu também creio que Jesus iria só testá-lo de alguma maneira, mas infelizmente o amor às coisas deste mundo falou mais alto, e ele se entristeceu e saiu. Estamos falando sobre o que nos separou de Deus, o pecado. Para resumir esta introdução, Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no 24 diz: e sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, no verso 23 afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o coração do homem é mau. Então está escrito na palavra de Deus que o coração do homem é mau. E Eclesiastes 9:3 podemos confirmar que diz assim: este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem, depois vão aos mortos. A maldade do homem foi a causa pela qual Deus destruiu a terra e todos os seus habitantes, no tempo de Noé, que todos aqui conhecemos como sendo o grande dilúvio. Quando Deus purificou a terra pela primeira vez, as Escrituras falam de duas purificações da terra, e uma já houve, que foi o dilúvio, com Noé, onde Deus deu as medidas da arca, para que Noé pudesse construir. Foi justamente porque ele se cansou da maldade humana. A primeira purificação da terra, em Gênesis 6, 5, 6, diz assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Na primeira purificação não houve ressurreição, mas houve o simbolismo de Jesus na arca. Deus preservou as pessoas que foram salvas dentro da arca, porque a palavra dele, não houve ressurreição, porque a palavra dele ainda não havia se cumprido em Cristo, mas houve simbolização de Cristo na arca. Porque essa mensagem quer dizer
que não havia salvação fora da arca. Não houve salvação fora da arca. Assim como hoje não há e não haverá salvação fora de Cristo. A pregação de Noé era: arrependam-se. Em 2 Pedro 2,5 diz que Deus não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É profecia que também haverá a segunda purificação, a volta de Jesus Cristo, para o cumprimento de sua palavra, e haverá ressurreição dos mortos e juízo de cada pessoa segundo as suas obras. Estamos às portas do retorno de Cristo, conforme a sua promessa. E a segunda purificação da terra será feita com fogo e não com água, assim como está escrito: Jesus estabelecerá o seu reino e governará para sempre. Diante disso, é ensinado aos seus discípulos, é dito aos seus discípulos, assim como o próprio Mestre nos ensinou, que devemos anunciar o Evangelho de Jesus até que Ele volte. Até que Ele volte. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, anunciada na legitimidade pelos profetas Jesus Cristo e os apóstolos, e hoje pelos seus discípulos. Arrependam-se. João Batista, o último profeta, vem em nome de Jesus dizendo: arrependa-se. Veio o próprio Cristo, o Deus do céu, desceu do seu trono para se fazer o menor entre nós. Ele, que é a rocha eterna, o Salvador. A mensagem de Jesus Cristo também: arrependam-se. E esta mensagem deve ser pregada por nós até os confins da terra, até que Ele volte. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, é ofensiva para o homem, pois prega arrependimento, e o homem ama os padrões do mundo e querem ouvir apenas aquilo que lhe agrade. Diante disso, muitas igrejas distorcem a palavra de Deus para criarem fábulas e contos mentirosos que atraem multidões e acomodam as pessoas em seus erros, enganando e confundindo a muitos. Jesus Cristo diz desses homens guias cegos que estão guiando outros cegos, e ambos cairão na cova. Por isso nós devemos pregar o Evangelho verdadeiro, para que a luz resplandeça sobre as trevas e que pessoas possam ser alcançadas pela palavra da verdade. Querem tornar o Evangelho menos ofensivo ao egoísmo humano, que está disfarçado de boa conduta, está disfarçado de cultura, está disfarçado de bons costumes. Em todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Todos os livros, desde os profetas que vieram milênios antes de Cristo, estão conectados entre si, apontando para Cristo, que é a justa obra de Deus. Se você ler qualquer livro da Bíblia, nenhum deles entra em contradição, e foram escritos em períodos de tempos diferentes, por autores diferentes. São 66 livros e estão extremamente em concordância uma palavra com a outra. Este é o livro que Deus preservou para que possamos ter o conhecimento da verdade através do seu Espírito. O Espírito de Deus é quem guia e ilumina. Os discípulos viram todos os atos de Jesus Cristo e estiveram com Ele por 3 anos, mas só entenderam o Evangelho depois da ressurreição, quando Jesus, através das Escrituras, ensinou, como está escrito em Lucas 24, 27, o próprio Jesus Cristo, ressuscitado, apareceu aos discípulos, aos apóstolos, e testemunhou dele próprio. Em Lucas 24, 27 está escrito: e começando por Moisés e todos os profetas,
explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Foi o que eu acabei de dizer agora. Todas as Escrituras, de Moisés, todos os profetas, os evangelhos, o Apocalipse de João, tudo aponta para Cristo, a justiça de Deus, a obra da salvação do homem, e aponta para o fim deste mundo e o governo eterno de Jesus Cristo, aonde não existirá mais a corrupção, a morte, a dor, nem a lágrima. Tudo isso se extinguirá. Nós temos 2 caminhos e 2 portas à disposição. Em Mateus 7,13, eu gostaria que aqui sua Bíblia me acompanhasse agora. Em Mateus 7,13 e 14, gostaria de chamar a atenção dos irmãos para este verso. 7, 13 e 14. Está escrito: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. No verso 14: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos notar a diferença de um verso para o outro. Quando ele fala no verso sobre a porta larga, ele diz que muitos são os que entram por ela. E quando ele diz na porta estreita, ele não diz que poucos são os que entram por ela. Ele diz que poucos são os que a encontram. Os que a encontram. Porque eu creio que quem encontrar, há de entrar. E nunca mais vai querer sair. Porque é o que tem acontecido comigo. Não que seja difícil de entrar por esta porta estreita, mas em meio a tanta distorção da palavra, fica difícil encontrar, pois os cristãos não se interessam por estudar as Escrituras e aceitam o que qualquer um que se denomina qualquer coisa diga algo em nome de Deus. Hoje em dia, chegou qualquer pessoa, Deus tem um negócio, e vai aceitando sem conformar com as Escrituras. Não estou dizendo para não aceitar de qualquer irmão, porque Deus pode usar qualquer um, Deus pode usar quem Ele quiser, mas presta atenção na palavra que você está recebendo e conforma com as Escrituras. Se não estiver de acordo, não é de Deus. Os cristãos de Bereia, uma cidade onde Paulo os ensinava, eles aprenderam a conformar todas as pregações com as Escrituras. Em todas as pregações, eles sentavam e ouviam e analisavam as Escrituras para ver se era assim mesmo que estava sendo dito. Está nas Escrituras. E Paulo dizia: eu, quando prego para Bereia, o pessoal olha na Bíblia para ver se está tudo conformado. E em outros lugares, qualquer um que chega e fala qualquer coisa, recebe em nome de Deus. Cuidado com outro evangelho. É daí que surge o engano, e por serem palavras persuasivas, os cristãos acomodados se desviam para a mentira, pois quem a entra por esta porta e não quer mais retornar. Em João 3, 19 e 20, então aqui a palavra que nós estamos falando é sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Estamos de acordo com isso. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E não há salvação fora de Cristo. Rendemos a Cristo todos os dias de nossa vida, porque não é fácil renunciar, não é fácil negar a si mesmo. Mas quem ama a Cristo, ele diz assim: aquele que guarda o meu mandamento, esse é o que me ama. Amemos ao Senhor Jesus Cristo. Em João 3, 19 e 20 diz: e a condenação é esta,
que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, porque as suas obras, para que suas obras não sejam reprovadas. As obras são más, pois se desviaram do Evangelho de Jesus Cristo, da sã doutrina, para darem ouvido à doutrina de demônios, segundo os rudimentos dos ensinamentos deste mundo. Hoje é fácil identificar uma pregação que não tem nada a ver com as Escrituras, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2, diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. E hoje a dificuldade que nós encontramos de pregar o Evangelho é porque tudo é muito evangélico, tudo é muito gospel. A palavra gospel, a palavra Deus, está muito banalizada, até o próprio Jesus Cristo. O que temos hoje disposto é um outro Cristo, é um falso Cristo. Por isso a alerta para prestarmos atenção aos ensinamentos de Jesus, para que não sejamos enganados. Quando vamos pregar o Evangelho, algum irmão que tenta invalidar esta palavra, porque tentam invalidar esta palavra, porque eles preferem que se pregue sobre você vai vencer, essa semana tem uma vitória na tua vida. O que eu saiba, essas coisas era obra de cartomante, minha irmã ia ler a mão na cigana, aí a cigana falava desse jeito, e hoje estão usando essa cartomancia, essa feitiçaria dentro do Evangelho, distorcendo a palavra de Cristo. Então, quando se tenta pregar, aí a gente que não é nada, somos humildes, somos discípulos, estamos nos tornando discípulos, eles dizem: mas conhecer as Escrituras até o diabo conhece, na tentativa de invalidar o que estamos falando, né? E eles falam: eu já ouvi isso, e o inimigo conhece muito bem, e melhor que muito crente que deveria se dedicar a ler, para não se desviar para o engano de falsos profetas, assim como Cristo advertiu. O diabo ele conhece as Escrituras, mas ele não prega essa doutrina. O diabo ele conhece as Escrituras, mas ele não pratica o Evangelho. O diabo conhece as Escrituras, mas ele não nega a si mesmo. O diabo conhece as Escrituras, mas tentou distorcer a palavra, tentando o próprio Cristo no deserto. Além de ele conhecer as Escrituras, ele é muito ousado. Ele tentou o próprio Deus com a palavra do próprio Deus, usando a palavra do próprio Deus. Por esse motivo é fácil identificar quem é do diabo ou quem é de Deus pelos seus frutos, assim como as Escrituras nos orientam. Os filhos das trevas se desviam para a mentira, e os filhos da luz permanecem na verdade. Diante deste fato, é muito fácil identificar as igrejas que hoje pregam as Escrituras a partir do espírito do pai da mentira, o diabo, ou as que pregam as Escrituras a partir do Espírito Santo de Deus. As diferenças são muito grandes e muito visíveis. Os filhos da luz conhecem as Escrituras e não se desviam da sã doutrina. Os filhos das trevas também conhecem as Escrituras, mas não praticam, e distorcendo a palavra de Deus, criam contextos ilusórios que jamais existiram na palavra de Deus, dando origem a outro evangelho, o evangelho anátema, aquele que Paulo chama o evangelho maldito. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Em Mateus 7:15 a 23, Jesus adverte sobre os falsos profetas. Vamos
Vamos abrir a Bíblia e acompanhar essa passagem em Mateus 7, 15 a 23. Vamos ler o que o Mestre nos diz. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa que produz bons frutos, e toda árvore má que produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui ele está dizendo de pessoas que estão no nosso meio, que também conhecem a palavra, mas o motivo pelo qual praticam essa palavra é por fama, ou é para ganhar dinheiro, para enriquecer, ou é para ser famoso, ou é para ser visto pelos homens. Nunca teve seu coração convertido a Deus, mas também fará maravilhas, assim como está escrito. Mas Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é a maldade. Praticar a iniquidade é não praticar o Evangelho. Por isso Jesus diz que o joio cresce em meio a trigo, mas o dia da colheita se aproxima e cada um há de cumprir os propósitos de Deus, tanto para a salvação quanto para a condenação. Você já ouviu alguém chegar para você e falar, Deus tem propósito na tua vida? Deus tem propósito na tua vida. O propósito de Deus da tua vida é para a glória do nome dele, é para glorificar e engrandecer o nome de Jesus Cristo. Ele pode até te exaltar, mas não caia o teu coração da graça por este motivo, porque se ele te exaltou é para glorificar o nome de Cristo e não nos exaltarmos a nós mesmos. O propósito de Deus é para a salvação ou para a condenação. Mas a boa notícia que traz salvação e vida eterna é essa: creia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, creia na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque está escrito: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Notem que diz assim: aquele que crer e for batizado, e aquele que não crer, ele não diz aquele que não crer e não for batizado, ele diz aquele que não crer, porque terão gente batizadas, mas se desviaram da fé. Em Romanos 10, 9 e 10, as Escrituras nos diz mais um pouco sobre o cuidado que temos que ter para conhecermos as Escrituras profundamente, para que não sejamos enganados, ou nós mesmos não nos enganemos, achando que estamos servindo a Deus e não estamos. Às vezes achando que estamos sendo aceitos por Deus, mas não estamos, porque Caim também fez a sua oferta, Caim também levantou o seu altar,
Mas o altar de Caim foi rejeitado por Deus, porque ele queria servir a Deus da forma que ele imaginava, e não da forma como Deus estava pedindo. Em Romanos 10, 9 e 10 diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O verso 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O que quer dizer nesse verso 10? Visto que com o coração se crê para a justiça. Quem recebe a justiça de Deus? Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é uma coisa, não é um objeto. A justiça de Deus é uma pessoa. A justiça de Deus é alguém. A justiça de Deus é Jesus Cristo. Quem recebe Jesus Cristo no coração, quem crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Quem recebe a justiça de Deus, quem recebe Jesus Cristo no seu coração, ele prega o Evangelho de Jesus. A pregação do Evangelho é a forma principal de chamar o homem para o arrependimento e salvação do homem. Jesus Cristo pregou o Evangelho. Em Mateus 3, verso 2 diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Mateus 4, 17, ele diz: desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Marcos 1, 15, diz, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso são palavras do nosso mestre, o Deus que desceu do seu trono para se habitar no nosso meio e ser entregue para morrer, para nos redimir dos nossos pecados, das nossas maldades. Ele próprio desceu. Ele não mandou um anjo, ele mandou o seu filho, ele próprio. Mas nos dias de hoje, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus é Jesus Cristo, e o Evangelho tem sido rejeitado, pois querem servir a Deus do seu próprio jeito, da mesma forma como Caim. Em Romanos 10, 2 e 3 diz: porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus e pelas coisas de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, Jesus Cristo, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Justiça própria é morte, justiça própria é condenação, justiça própria é pecado. Devemos nos sujeitar à justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo 5 e 6, estamos vendo nas nossas orações matinais, está registrado que as pessoas querem a Deus, mas rejeitam a Cristo. Nós lemos lá, e tem os fariseus, os principais da sinagoga, mestres das leis, ou seja, pessoas que conhecem as Escrituras. Não são os bêbados de boteco, não são as prostitutas, não são os pecadores, os ladrões, que contendem contra Jesus, que rejeitam a Jesus, que rejeitam a palavra de Deus. São os doutores da lei. Eles falam de Deus, mas não ensinam os exemplos de Jesus Cristo e os ensinamentos. Eles reprimiam os apóstolos. Olha aqui, você para de falar nesse nome, e eles eram açoitados, e eles eram presos, e foram mortos, e perseguidos, porque eles falavam no nome de Jesus, e Jesus Cristo era rejeitado pelo povo. Em Atos capítulo 7, eles rejeitaram a Cristo ainda na representação de Moisés. Lembra quando eu disse que todas as escrituras apontam para Cristo? Moisés é uma representação de Cristo. E Estevão dando o seu testemunho
diante daqueles que lhe acusavam, mencionou que Moisés libertou o povo do Egito. Rejeitaram a pregação da verdade e apedrejaram Estevão até a morte, porque ele pregava a verdade, Cristo ressuscitado. Em Romanos 10,16 diz: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois diz Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías, um profeta, milênios antes de Cristo, profetizava acerca de Cristo e também foi perseguido e morto. Se olharem para as Escrituras, notem que Jesus Cristo era inadequado no meio deles. Jesus Cristo era inadequado. Em Lucas 4, 29 e 30 diz: Jesus pregava, ensinava na sinagoga, e aqui nesse trecho da Escritura diz: e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Jesus pregava, eles pegaram Jesus e levaram para um penhasco para jogar Jesus, para matar Jesus. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, porque ainda não era a sua hora. Em João 8, 58 e 59, Jesus também dizia que ele era Deus. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Nós não somos coach, nós não somos animadores de plateia, também não somos apresentadores de qualquer programa de entretenimento. Não temos como objetivo ganhar a simpatia dos que nos ouvem, mas o objetivo é pregar a mensagem do Evangelho. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Somos pregadores da palavra de Deus, segundo o nosso mestre Jesus Cristo, como ele mesmo ordenou. Estamos cumprindo o mandamento, assim como rejeitaram a Cristo. Importa que também rejeitem essa pregação, importa que também rejeitem os discípulos quando preguem a Cristo, importa que rejeitem a palavra da salvação. Nós que aceitamos a Jesus Cristo, aceitamos essa palavra e nos tornamos discípulos, conforme as Escrituras nos chamam. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo. Em João 13, 15 a 17 diz: Jesus Cristo diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não adianta sabermos dessas coisas, precisamos praticar para sermos aceitos, para sermos aprovados pelo Espírito Santo de Deus. Os dois grandes mandamentos do Mestre diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, ele diz: amará o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o chamado que eu convido os irmãos para praticarmos, exercitarmos essa semana.
eu no meu coração propus que toda vez que eu tentar oprimir alguém, ou me chatear com alguém no meu coração, porque no dia a dia a convivência, o desgaste é inevitável, mas nós como discípulos do mundo, de Cristo, nós como discípulos de Cristo, devemos praticar as palavras que Ele nos ensinou, exercitando a mansidão de espírito, que é fruto do Espírito, exercitando a paciência, exercitando o perdão, exercitando o amor. É necessário nos desfazermos das obras da carne. Aqui em 1 Coríntios 3, Paulo fala sobre que devemos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras para nos tornarmos parecidos com Cristo. E ele fala sobre o leite e sobre o alimento sólido. O leite vem antes do alimento sólido na igreja. As obras dos homens serão postas à prova pelo fogo. Os santos são o templo de Deus, e se forem fiéis, herdarão todas as coisas. No verso 1 diz: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Nós precisamos nos desfazer dessas obras da carne, que estão arraigadas em nosso coração por causa da nossa natureza pecaminosa. É por isso que Cristo nos chama a viver o sobrenatural. A nossa natureza é pecado. O sobrenatural é algo acima da nossa natureza. O sobrenatural é a natureza de Jesus Cristo. Exercitarmos o Evangelho para nos desfazermos dessas coisas que Paulo diz aqui, que andamos segundo os homens, que somos carnais. Nós precisamos nos fazer disso para que possamos herdar a sabedoria de Deus e através deste Evangelho sermos transformados em nova criatura por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós recebemos alimento sólido para a edificação do nosso espírito e para a transformação de caráter, para nos tornarmos discípulos do Mestre. Não rejeitemos a Cristo essa semana. Quando ouvirmos a voz de Deus corrigindo a nossa consciência, acolhamos com alegria. Em Filipenses 2,3 diz: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Importa que saibamos a lei de Cristo, mas importa que não só saibamos, importa que cumpramos. Nesses dois últimos versos, eu dei uma sugestão de como começarmos a nossa semana, fazendo a vontade de Deus, que Ele também, para ser amado em primeiro lugar, Ele deseja ser amado no nosso próximo. Porque o milagre do sobrenatural Jesus Cristo faz. Uma cura que o médico não pode curar, Jesus Cristo cura. Uma depressão que o médico não pode curar, Jesus Cristo cura. E está curando aqui hoje, porque a palavra dele é viva e a palavra dele tem se derramado. Mas nós desejamos milagres, milagres,
milagres, mas esquecemos de nos atentar e sermos um milagre na vida do próximo, assim como Ele nos ordenou. Eu creio que receberemos avivamento, dons espirituais, cura, ressurreição dos mortos e coisas extraordinárias que Deus faz e Jesus faz, assim como está descrito na sua palavra. A hora que começarmos a olhar para o próximo e sermos um milagre na vida do próximo, um milagre que podemos fazer, um milagre que está ao nosso alcance, e muitas vezes nós metemos a mão, porque dizemos: o Senhor esteja contigo, Deus irá fazer. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui, eu amo a cada irmão aqui, eu amo essa família. Nós somos uma comunidade, nós somos uma família, e estamos todos com o mesmo propósito: sermos discípulos, servir a Deus, nos fortalecermos na fé, crescermos nos dons do Espírito de Deus e caminharmos para a volta de Jesus Cristo, quando Ele virá nos resgatar e também ressuscitará os mortos e estabelecerá o seu governo, que já é estabelecido e já é eterno, porque as Escrituras dizem: está consumado, está consumado, o reino de Deus já é estabelecido. Importa que perseveremos na palavra, para que possamos sermos modificados por Deus, para que Deus use cada um aqui, molde e transforme e use como vaso de honra, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo. Saulo era um homicida, perseguidor de cristãos, estava presente e autorizou o apedrejamento do apóstolo Estevão. Mas quando Cristo foi de encontro com ele e apareceu para ele, ele se rendeu e ele foi transformado e ele foi usado como vaso de honra, assim como diz na Escritura, diz: eu escolhi ele como vaso de honra para usá-lo conforme a minha vontade. A minha oração aqui é que Deus transforme cada irmão em vaso de honra, mostre e aperfeiçoe, para que possamos ser usados segundo sua vontade, e saiamos daqui e a nossa vida fale, o nosso comportamento fale, a nossa mensagem fale, a nossa conduta fale de Jesus Cristo, e atrai outras pessoas que estão sedentas lá fora, mas não podem encontrar essa palavra, porque estão muitas vezes no meio de tanto engano, no meio de tanta coisa que não é de Deus, no meio de tanta coisa disfarçada de coisa de Deus. Essa é a minha oração esta noite. Eu oro a Deus para que Ele abençoe cada irmão. Vamos fazer uma oração. Vou convidar o pastor Márcio. Vamos encerrar o nosso culto de hoje. E o chamado hoje é para arrependimento. Primeiramente para mim. Eu preciso me arrepender todos os dias e não endurecer o meu coração. O pedido é que Deus quebrante os corações, para que sejamos verdadeiramente discípulos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais.
a fim se encontre o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. De Deus poderoso, se derrama hoje essa noite. Santo dos santos, Acolhe cada coração, transforma Deus a cada coração. Coloca em cada coração o desejo de sermos discípulos, o desejo de nos reconciliarmos, o desejo de negarmos a nós mesmos, para que possamos, Senhor, ser cumpridores da tua vontade e aprovados perante ti. Quero convidar os irmãos que quiserem vir aqui na frente, não é para aceitar Cristo, porque todos aqui nós já aceitamos. Não é para se reconciliar com Cristo, porque Deus já nos reconciliou através de Cristo. Mas aquele que tem o desejo de ser um discípulo, de renunciar a si mesmo, de conhecer a palavra, para que possa ser luz do mundo e sal da terra. Eu quero convidar para que venha aqui na frente. Eu não vou orar por cada um, vou fazer uma oração. Aleluia. Mas vamos confirmar, em nome de Jesus, aqueles que Deus tem chamado para serem enviados para a tua obra. A obra de Deus é grande. Todo mundo aqui não precisa ser pastor, não precisa ser evangelista, precisa conhecer a Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, para profetizar e para pregar o evangelho da salvação, para que haja arrependimento, para que haja o derramamento do seu Espírito, o convencimento do pecado e a conversão dos corações a Deus, a transformação de novas criaturas, o novo nascimento. Senhor Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite, porque tivemos a oportunidade e o privilégio de falarmos da tua palavra, de falarmos do teu amor, e essa palavra queimou em cada coração, e cada um que está aqui à frente tem o desejo de ser o teu discípulo, e tem o desejo de te servir, e de levar a tua mensagem. Já é a última hora, Senhor, envia os ceifeiros, cria em cada um aqui, Senhor, um coração puro, porque só tu, Senhor, pode convencer os corações, pode converter os corações a ti. Sim, Deus, desperta a vontade no coração de cada um de seguir a tua palavra e pregar a tua palavra, para que haja, Senhor, crescimento e multiplicação desta igreja, através dos teus servos, através dos teus discípulos. Nenhum aqui é maior que Deus, Senhor. Nós somos bons a teu serviço, nós estamos bons a te servir, ó Pai. Queremos te servir, tu és o mestre. Entra com providência na nossa vida essa semana. Eu sei que tu entregas agora a cada um o que precisa conforme a tua necessidade. Cada um agora firma o coração no pensamento de Jesus Cristo e clama a Ele o que deseja, igual aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e tocou na hora dele. E ele disse: quem me curou? E os discípulos disseram: Senhor, existe uma multidão aqui. Como perguntas quem me curou, ele diz: de mim saiu o poder. E a mulher disse: sou eu, Senhor, ela diz: a tua fé te salvou. Tenha fé nesta mulher agora. Clama a Deus pelo que você precisa. Toca na hora dele agora. E eu tenho fé e certeza, em nome de Jesus Cristo, que você vai receber o que você precisa, se estiver em conformidade com as palavras de Deus. Aquele alívio no coração, aquela depressão, aquele pensamento ruim, aquele sentimento ruim, vai sair agora em nome de Jesus, porque Ele te chama para que seja curado, mas que também seja transformado, para que morra e também ressuscite novamente com Ele e se transforme em um verdadeiro discípulo. Senhor, entrega cada um aqui o que eles têm te clamado, Pai. Só tu sabes as angústias de cada coração, e são teus filhos, e tu diz na tua palavra que consolará os corações, que dará a tua paz, a paz que o mundo não dá. E
Deus vivo, que só Tu tem a vida eterna, e é o que desejamos, ó Pai. Vamos para casa em paz. Abençoa esta igreja e derrama provisão, Senhor, sobre esta igreja que é a Tua casa. Envia-nos, Senhor, a Te servir. É a oração dessa noite. Por isso te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Eu só voz diga: o Santo dos Santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Tem alguém aqui, meu amado, que não consegue sair do lugar, não é verdade? Parece que sua vida está sempre no mesmo lugar. Deus me revela que hoje, não sou muito de falar assim, mas eu tenho que falar aquilo que Deus está falando no meu coração. Tem uma pessoa aqui neste lugar aqui, muitas vezes já recebeu várias orações, mas sua vida parece que não muda. Falta verdadeiramente uma entrega a você. Hoje Jesus quer que você entregue verdadeiramente o seu coração. Se é você que sente esse toque, agora te manifeste seus olhos. Você vai entregar a tua vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para que haja salvação na sua casa. Muitas vezes é tão difícil para você mudar, tão difícil abandonar algumas coisas, mas observe, Cristo é maior na nossa vida. Ele é maior. Repete comigo assim: Ele é maior em minha vida. Ele é maior em minha vida. Tudo ficará, mas o amor dele permanecerá. Tudo ficará neste mundo. Cristo te ama e dê uma nova chance a você nessa noite. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Espírito Santo, eu recebo essa palavra em minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Que haja verdadeiramente uma salvação genuína em minha vida, diga ele. Eu te aceito, Jesus. Eu aceito o Senhor em minha vida. Por canta labacheiras, que o Senhor venha neste momento repreender todo mal na sua vida. Oh, o Senhor neste momento ele diz a você: entre em minha presença somente em minha presença. Hoje, Cristo entrará em sua vida em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, porque sua luz brilhará neste mundo através de suas obras, e o nome do Pai será glorificado através da mudança que haverá em sua vida, se você crer hoje em Cristo Jesus. Em tua presença é meu prazer. Diga ele: tua presença. Diga ele: tua presença é meu prazer. Diga ele: tua presença. Vá anulando tudo aquilo que não vem do Senhor na sua vida. Diga assim: a tua presença é meu maior prazer. Tua presença é meu prazer, tua presença.
Esse é meu prazer. Só você que é livre, aplauda o Senhor neste lugar. Aplauda Ele, é mais forte que você poderia. Senhor, eu sou livre pela tua presença, pela tua palavra. Eu sou livre pelo aquilo que o Senhor é em minha vida. Aleluia, aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia, amém. Cumprimente o irmão que está na paz do Senhor, amém. Deus abençoe vocês. Vou deixar alguns avisos aqui no finalzinho.